Olá pessoal, aqui Cíntia Viana e o vídeo de hoje é uma mensagem espiritual para o povo alvoradense, para os alvoradenses, para as pessoas que moram, que nasceram, que se criaram na cidade de Alvorada. Para quem não sabe, eu nasci em Porto Alegre, mas me criei em Alvorada. Minha família veio do interior, meus pais, em direção à capital. Meu pai sempre trabalhou na capital, mas estabeleceu residência em Alvorada. Como espiritualista, eu recebo algumas mensagens, eu trabalho no astral, em desdobramento, enfim. E, vez ou outra, eu recebo a incumbência de passar algumas mensagens para um grupo de pessoas específico, enfim. E, neste final de semana, eu tive a graça e a bênção de vivenciar uma ação celeste muito forte, uma bênção muito grande que recaiu sobre a cidade de Alvorada. E é um vídeo breve, mas eu vou explicar, vou contextualizar para vocês um pouquinho do porquê. Meu nome é Cíntia Viana, eu sou terapeuta integrativa e espiritualista, né, o que as pessoas chamam aí de médium universalista. Eu sirvo a Jesus, ao Mestre Jesus. Eu acredito que há apenas um Deus, a fonte criadora de tudo que é, de onde emana o único poder. Forças são várias, poder é só o de Deus. E a minha vida, ao longo da minha história, eu fui levada a fazer o trabalho, desenvolver o trabalho que eu faço hoje. Há um tempo atrás eu canalizei algumas mensagens de cunho mais coletivo, e embora eu foque muito meu trabalho no eu, no individual. Porque a ascensão, o ganho de consciência, ele é individual para que daí se forme uma massa, né? Para que daí a gente expanda e evolua enquanto sociedade, enquanto grupo social. O que acontece? A Alvorada reuniu algumas pessoas com um grupo kármico muito parecido. Nós somos uma cidade em que temos diversos centros religiosos, diversas manifestações religiosas, que englobam diversos ritos, enfim. Então nós temos ali católicos, evangélicos, espíritas, as pessoas ligadas aos cultos africanos, enfim. E no meio de tudo isso, em todas essas religiões, nós temos os seres humanos, que nem sempre estão centrados e trabalhando na luz, na fé, no amor de Cristo, né, nos ditames de Jesus. E Alvorada viveu durante muito tempo os reflexos disso, né? É uma cidade que com um índice de desenvolvimento humano extremamente baixo. É uma cidade que não tem um olhar de compromisso afetuoso, pelo menos na minha experiência, na minha opinião, por parte do poder público, né? Nas mais diversas esferas. E a experiência que eu tive e que eu recebi, né, a orientação de repassar, é que Alvorada viverá um novo tempo. E que Alvorada tem o nome de Alvorada não é em vão, não é por acaso. Que não é por acaso todas essa efervescência religiosa que permeia o município, todas essas cabeças, essas consciências, né, que formam esse coletivo energético, digamos assim, essa frequência em Alvorada. Como em tudo na vida, gente, há pessoas de muita fé, de muito bom coração e alinhadas ao que o mestre nos ensinou, os ensinamentos de Jesus. E isso tudo que eu tô falando é pelo um viés universalista, não estou defendendo uma religião ou outra. E há pessoas com o coração muito endurecido, que acreditam no poder pelo poder, e que vão dominar, que vão exercer as suas políticas que são completamente contrárias às políticas que Jesus veio nos trazer quando esteve aqui conosco, que nos ensinou, e que isso vai se perpetuar. E essa energia, ela pairou muito tempo sobre o município de Alvorada. Somos vítimas disso? Não, tá? Todos nós que participamos, que fizemos parte dessa municipalidade, em algum momento da nossa existência, que é infinita, aqui nessa terra, enfim, a gente colaborou para viver essas dificuldades
né? Eu tô falando aqui de cunho energético, espiritual e das consequências, né? Na nossa vida prática, na nossa vida social enquanto cidadãos alvoradenses. E o que eu quero trazer para vocês que eu recebi? Que o tempo de desordem, que o tempo da maldade, da maledicência, da magia negra, da consagração do município ao demônio acabou, né? A fonte, Cristo, através dos ditames da fonte de Deus, retomou, através da milícia celeste, todo o território alvoradense para o domínio da luz, do amor, da paz e da benevolência. E assim como a alvorada refletiu toda a escuridão durante muito tempo das opções, das escolhas das pessoas que faziam parte daquela egrégora energética ali, pelo esforço das pessoas em se melhorarem, de terem fé, de terem amor no seu coração, de buscarem o bem, de tentarem se melhorarem, foi oportunizado a todos um novo momento de vivência nessa egrégora coletiva que chamamos município de Alvorada, né? Comunidade alvoradense. Para muitos essa mensagem vai soar como dissonante, como uma coisa muito fora de contexto, mas se foi solicitado que ela fosse gravada, eu tenho certeza que vai chegar em quem precisa chegar. Então, o que eu preciso passar? Muitas mães e avós orando pelos seus filhos, pelos seus netos, envolvidos em situações difíceis de criminalidade, de drogadição, de promiscuidade, de desemprego, de distância, né, com os ditames morais, éticos, com os valores do trabalho, que nenhuma oração dessas pessoas e dos homens de bem, enfim, de todos aqueles que estão alinhados, né, que estão pedindo auxílio a Jesus, as egrégoras de luz que trabalham no plano superior, que nenhuma oração deixa de ser ouvida. E nesse trabalho eu vi muitas curas, muitas bênçãos, muitas libertações de vícios, muitas libertações de acamados, muitos idosos sendo atendidos, idosos sendo vistos, sendo olhados, sendo acolhidos pelo plano espiritual. A violência, a maledicência, os roubos, os trambiques, gente, muita coisa vai ser revelada, muita coisa vai mudar no plano material, porque assim foi decretado por Deus, por Jesus no plano espiritual. E assim já está sendo cumprido. Então, o executivo, legislativo, judiciário do município, todos sentirão essa boa nova, todos vão se adequar a esse vigor, ao sopro de vida, à ressurreição e à vida que foi decretada sobre esse município. Por que desse vídeo? Porque há muitas lideranças religiosas também, lideranças espirituais nesse município, que estão cansadas. Às vezes, né, a luta é grande e é comum, é do ser humano esmorecer no meio do caminho. E essa mensagem é para que não desistam dos seus valores, não desistam de caminhar com Jesus, de caminhar com Cristo, não desistam das comunidades que vocês assistem. Me foi mostrado muito padres e pastores, né? Também algumas casas relacionadas a outros segmentos religiosos que estão alinhadas. Recebi de passar a mensagem de que não há mais em cima do muro, não se faz justiça com as próprias mãos. Nós vivemos sobre uma lei universal de ação e reação. O que a gente planta, a gente colhe. Então, muito cuidado com o que você está comprando, plantando e comprando. Faz muito sentido esse trocadilho, né? Jesus já disse que o meu reino não é deste mundo. Então, as pessoas que estão usando magia, energia e todo tipo de criminalidade para viver uma fortuna, um poder, uma energia de submeter os demais, de sugar, de maltratar, de tirar vantagem no sofrimento alheio relacionado ao município de Alvorada, vai começar a sua colheita. E todo trabalhador da luz, em qualquer segmento,
que tem o coração voltado para essa cidade, para a população dessa cidade, vai sentir um renovo e um respiro na sua alma, naquilo que faz, no seu trabalho e na sua vida. E esse vídeo é para dizer que nenhuma oração deixa de ser ouvida e que as pessoas não estão ainda enxergando com os olhos terrenos o que já está posto no plano astral e no plano espiritual. O livre-arbítrio é grande, pode-se fazer muita coisa com o livre-arbítrio, mas tudo tem um limite. E ao que me parece, ao que foi visto, ao que me foi mostrado, e o que eu trago através dessa mensagem é que o limite da maldade, de toda a crueldade, exploração, enfim, chegou. Então a alvorada viverá uma alvorada e viverá um novo tempo a partir de agora. Em nome do Mestre Jesus e em nome das falanges celestiais. Outra coisa bem até polêmica, como eu disse para vocês, eu tenho muito cuidado, eu evito trazer, mas eu vou tocar nesse assunto. Foi referente à passagem, né, para o outro plano do rapaz guarda municipal. Comoveu muita gente, né, é uma história difícil. O que eu quero dizer é que eu vi uma mulher mais velha chorando muito, muito revoltada, né, muita tristeza e revolta de alguns colegas, tudo muito compreensível dentro da nossa consciência humana, né, ainda tão dolorida e tão distanciada da eternidade da vida. Mas eu quero dizer que esse rapaz, ele foi assistido no plano espiritual e ele já está na luz, acolhido e tendo consciência de tudo que aconteceu e tudo que envolveu, né, a participação dele nessa encarnação, nessa vida e nessa passagem. Com todo respeito às famílias, né, eu não sei qual o segmento religioso, enfim, qual sua crença, mas me foi pedido para dizer isso. Aos colegas, aos familiares, não queiram vingança, né? Muito pelo contrário. Tentem acalentar o coração de vocês na energia do Mestre Jesus, solicitando sabedoria e abrindo seus corações para receber esse amor. Todos nós, indistintamente, estamos aqui de passagem. Infelizmente, alguns têm uma história um pouco mais curta, tem uma história de dor envolvida em tudo isso que a gente viu, né, na violência. Não é o que a fonte deseja, não é o que o Mestre quer para nós. Tanto é que quando Jesus esteve aqui, ele não tomou o poder. Não porque ele não tinha o poder, mas porque ele veio justamente nos ensinar que a vitória vem através do amor, do ganho de consciência, da educação, do entendimento. E não importa o tempo que isso vai demorar para acontecer, isso vai se estabelecer na Terra como um todo. Aos colegas desse rapaz e a todos os membros de segurança que tenham ficado comovidos, que tenham ficado envolvidos com essa situação e que estejam com seus corações amargurados, endurecidos, obviamente que eu deixo para a família e para vocês as minhas condolências, os meus sentimentos, mas voltem-se para aquilo que realmente importa, que é fazer o seu trabalho dentro de uma justiça que não é a ideal, que é a justiça humana, mas é a justiça necessária que nós temos nesse plano implantado. E confiem na justiça que não falha, que é a justiça divina, que é a justiça de Deus. E tenham certeza que todos estão sendo vistos, todos estão sendo direcionados, amparados, assistidos. Eu já vivi algo muito parecido na minha vida, né? Eu tenho uma história, eu fui militar durante 11 anos, eu já me envolvi em confrontos, eu já perdi colegas em batalhas e eu posso dizer para vocês, cada um tem uma dor, mas eu tenho total noção da dor que vocês estão sentindo. Mas não façam justiça com as próprias mãos, até porque isso não é possível. Acolham-se, apoiem-se e creiam, né? Ajam dentro daquilo que o amor, a verdade e a benevolência espera que seja feito por cada um, dentro da existência de cada um. É difícil traduzir em palavras o que foi visto, o que me foi passado, mas eu acredito que com esse vídeo eu cumpri, né, a missão que me foi proposta nesse primeiro momento,
dentro desses relatos aí. E nós temos, né, nas palavras escritas que nos foram deixadas, embora extremamente alteradas, uma frase que eu gosto muito e que eu levo para minha vida, principalmente dentro daquilo que eu faço e que eu preciso fazer hoje. Não tenhais medo. Creiam em Deus, creiam em Jesus e saibam que todos estão sendo amados, apoiados e assistidos, embora às vezes isso não pareça. E todas as famílias que vivem a violência, a drogadição, a exploração, a humilhação, a carência, a falta de recursos, que estejam em alguma contenda envolvendo toda essa energia que eu mencionei nesse vídeo, tenham a certeza de que orando, conversando, vocês não precisam clamar. Entreguem os seus sentimentos, conversem com Jesus. Vocês não precisam de intermediários para isso. Vocês não precisam de uma autoridade espiritual e religiosa. Sejam vocês essa autoridade, porque Jesus esteve aqui na Terra justamente para nos ensinar isso. Retomem o poder pessoal de vocês. Outra coisa, pensem bem nos recursos espirituais que vocês estão buscando. Pensem bem a que seres humanos, a que consciências vocês estão se submetendo, entregando a sua energia, entregando o seu poder pessoal, e em troca de quê? Pensem que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, Criador de tudo que é, de tudo que está, nós somos criaturas dele. Ele não precisa de sacrifício nenhum, de moeda nenhuma, não precisa de troca, não há escambos com Deus, com Jesus, com seres de luz. Pensem muito nesse sentido, em como vocês vivem a espiritualidade de vocês e a quem vocês estão pedindo socorro e a quem vocês estão recorrendo. Há só um poder, esse poder é a fonte, é divino. Somente Jesus tem condições de nos auxiliar, não de nos salvar, de nos auxiliar, para que, querendo, mudando comportamento, postura e consciência, nós possamos nos salvar. Mas eu não tenho dúvidas e eu sou muito grata por ser porta-voz dessa notícia e por viver isso, que a Alvorada daqui para frente vive um novo tempo e está decretado, em nome do Mestre Jesus, que a Alvorada serve à luz e serve ao único poder instituído em todos os universos, que é o de luz, de amor, verdade, benevolência e justiça. Cada um colhe o que planta. A vida não termina aqui. Nós temos muito a viver ainda. E eu espero que o povo alvoradense se sinta abraçado, se sinta acolhido. E todos aqueles que julgarem que é útil, que é bom, que é amoroso, que façam uma oração do seu coração pelo município, pelas pessoas que ocupam cargos de liderança, líderes comunitários, líderes religiosos, pelas administrações que envolvem o município, e tenham a certeza de que Jesus é conosco e que a Guarda Celeste está a postos dentro do município de Alvorada, nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade, esse grupo de encarnados ali, para que possamos fazer diferente e termos um destino mais leve e amoroso. Um abraço, que vocês possam ficar em paz e possam se conectar ao amor da fonte que jorra ininterruptamente sobre todos nós. Um grande abraço e até mais.